Olá, sejam bem-vindos a essa Top Class. Vamos começar mais uma aula. Nesta aula nós vamos fazer o bolo de cenoura. Esse bolo de cenoura é maravilhoso, vocês vão adorar ele. E ele dá super certo, porque é um bolo que a gente faz pelas medidas exatas. Que nós temos muitos problemas que às vezes o bolo de cenoura fala 2 cenouras médias, 3 cenouras médias, ou 1 cenoura grande, é muito confuso. Eu mesmo não gosto. Então, nós vamos pegar aqui, com o ponto de partida é 270 gramas de cenoura. Pese a cenoura certinho, corta elas picadinho. Opa, uma caiu aqui na nossa mesa. Coloca no nosso liquidificador. E acrescenta 200 ml de óleo. Três ovos. Aqui os nossos ovos. E o açúcar. Açúcar. Aí o que nós vamos fazer? Tampar aqui bonitinho. E bater por 5 minutos. É importante bater esses 5 minutos, até ele formar um creminho, tá bom? E isso ajuda muito, tá? Então, eu vou colocar aqui pra bater, deixar 5 minutos batendo e já volto. Bom, aqui agora vem uma parte importante, porque, olha, eu bati aqui e ficou batendo mais de 5 minutos. Só que meu liquidificador só tem um problema. Se ele se sente pesado, ele não bate sozinho, tem que ficar segurando. Então, como aqui tá bem líquido, o que nós vamos fazer? Até o seu aparelho aguentar, você pega e vai colocando farinha, tá? Porque o meu liquidificador não aguenta e não cabe. Os liquidificadores aqui no Japão costumam ser pequeno e os grandes são bem caros, né? Então, eu vou bater um pouquinho. E vou colocar mais um pouco. Eu vou bater só até ele aguentar, pra ele incorporar bem já a farinha. E qualquer coisa, o restante a gente faz no fouet mesmo. Ó, tá indo bem em parcelas, né? E se vocês verem que ele não tá aguentando bater, pra quem tem liquidificador fraco assim como o meu, coloca no bowl e vai com o fouet, devagarzinho. Porque, ó, aqui ele já não tá misturando mais como devia. Então, você vê, não força e leva pro bowl, tá? Ó, aqui ele já tá fraquejando. Porque os liquidificadores aqui no Japão são muito fracos. E eu não compro... Eu não sou muito de comprar as coisas extremamente caras aqui. Tipo liquidificador, batedeira de última geração, essas coisas não. Eu sou das coisas simples. Aí, pronto. Que eu não vou forçar, senão ele vai pifar. Aí, o que nós vamos fazer? Levar ele aqui para um bowl. No bowl. Por que é importante colocar a farinha? Tentar colocar um pouco da farinha, boa parte da farinha aqui no liquidificador, porque ele não vai ficando pedacinhos de farinha. Então, vamos tirar tudo, porque tudo isso aqui é bolo, né? Bom, e agora nós vamos vir com uma colher de fermento. Então, eu tenho meu fermento aqui, uma colherzinha, e vou mexer com a espátula.
Agora que eu peguei uma forma untada, ela tá untada com desmoldante mesmo, mas pode ser óleo com farinha, manteiga enfarinhada, também não tem nenhum problema. E vamos colocar o nosso bolo na nossa forma. Levar para assar no 180 graus por mais ou menos 50 a 1 hora, 50 minutos a 1 hora, ou o teste do palitinho. O palitinho saiu seco porque ele já tá bom, tá? Porque vai depender da potência do forno. Aqui eu tenho 2 fornos e cada um é um tempo de bolo. Tem bolo que eu uso num forno, ele tem que estar no 160 graus por 50 minutos, a mesma massa que no outro forno eu asso no 180 por 45 minutos. Então, porque o outro, ele é uma potência diferente, e se eu assar no 180, ele queima. Então, ele não consegue, tá bom? Bom, vou levar para assar e já volto com ele assadinho. Lá, estamos de volta com o nosso bolo de cenoura. Então, meu bolo tá aqui, ele ainda tá morninho. Ele assou em... Vou colocar aqui pra vocês darem uma olhadinha, olha. Tá macio. Só que ele assou no meu forno, um forno elétrico, por 160 graus, 85 minutos. Por isso que eu expliquei pra vocês sobre o forno. Eu tenho um outro forno aqui que ele, se fosse com esse meu outro forno, ele iria assar por 180 graus uns 60 a 70 minutos. Então vocês têm que conhecer a potência do forno de vocês. Que um dos erros muito comum dos bolos de cenoura, quando eles ficam empapumados, quer dizer que eles estão cru. Entenderam? Então o que que acontece? Eu já fiz essa receita, assei ele exatamente 180 graus por 50 minutos, ele ficou cru, mas esse é o meu forno que é elétrico. E eu tenho o meu outro forno que é elétrico também, só que como eu conheço o jeito desse forno, eu estudo muito o meu forno. Cada forno que eu vou comprando, eu vou me adaptando a eles. Então, é um forno que eu tenho na minha casa, que eu levei esse bolo para testar lá e acabei assando ele em 160 graus, porque se eu assasse ele em 180 graus, aqui ia estar tudo queimado. Ele ia assar, só que aqui ele ia queimar, porque ele é um pouco mais forte. Então, como eu diminuo a temperatura, eu tenho que aumentar o tempo, né? Então, eu assei ele por 160, 85 minutos. Se fosse o meu outro forno, que eu tenho aqui no ateliê, ele é normal, eu teria que assar ele em 180 por mais ou menos uns 60 a 70 minutos, 65 a 70 minutos, tá bom? E eu nem abri, eu fui pela intuição mesmo, porque fui calculando os erros que eu já tive com os meus fornos, né? Então, como eu já sei uma massa dessa, igualzinha, no 180 por 50 minutos exato, e ele ficou cru, ele empapumou. Não quer dizer que a receita deu errada, quer dizer que a receita, a massa não assou suficientemente, por isso que ele empapuma, ele fica cru. Então, a mesma massa eu assei em outro forno por muito mais tempo. Só que vocês têm que conhecer o forno de vocês. Então, vai testando, conheça o forno, que, como sempre digam, uma ótima confeiteira é aquela que conhece o próprio forno, que quando a gente erra, a gente tem que descobrir o erro. Então, se eu assei no 180, 50 minutos, como manda todas as receitas de bolo de cenoura, eu tenho que descobrir por que que o meu bolo deu errado aqui. Então, a minha descoberta aqui é o meu forno, que é mais fraco. Aí eu assei aqui no 160, no meu outro forno, né? E aqui ele deu só uma escurecida a mais, porque ele ficou muito tempo, né? Só que ele não tá cru. Então, é isso que faz a diferença. Então, aprendam o jeitinho do forno, porque o seu forno e a sua batedeira são assim, eles são íntimos de vocês. Então, vocês têm que conhecer eles muito bem. Potência, o segredinho do forno. Porque aqui o segredo é cenoura pesada exatamente e forno exato. Então, cada forno
é de um jeito, nem todos os fornos são iguais, tá bom? Sirva de exemplo. Eu vou pegar aqui um papelzinho toalha, porque minha luva, ela tá um pouquinho longe, tá? Então, eu vou trazer pra cá. Vou virar aqui. O meu bolo ainda tá quente, tá, gente? Então, vamos ver. Eu vou ter que voltar, né? Porque não passei a espátula do lado. Vamos pegar a espátula. Vou pegar uma faquinha mesmo, mais no jeito. Ó como ele tá macio. E vamos de volta virar ele aqui. Aí vocês vão sentir. Aí aqui vocês vão dando uma apertadinha também, caso vocês vejam que ele não solta. Não soltou. Soltou. Não. Vamos. Viu? Ó, meu bolo de cenoura tá me fazendo apanhar hoje. Pra desinformar que ele tá quente também, né, gente? Ele tá bem quentinho. Então, vamos tirando. Ó. Bom, já é até bom isso acontecer pra mim mostrar pra vocês um jeito pra vocês não acontecer de quebrar. Vocês dão uma levantadinha, porque às vezes é lá no fundo que ele tá um pouquinho grudado, ó. Dá uma levantadinha, ó. Vocês vão vendo que ele vai levantar, ele não vai quebrar, tá? Então, vamos aqui no meio também até o fundo. Outro segredo também que vocês podem fazer é um teste. Vocês pegam a forma e gira ela. Se o bolo andar, se o bolo dançar aqui, é porque ele já desenformou, olha. Também dá batidinhas. Ó, então aqui, teoricamente, ele já... Vamos ver se vai sair inteiro. Mas, gente, melhor esfriar o bolo, tá? Tcharam, quebrou. Acontece. Deu uma quebradinha, mas vamos reformar. Já ensino vocês a reformar. Isso que dá não esperar o bolo esfriar. A gente fica na ansiedade de comer aquele bolo caseiro, quentinho. Aí acontece isso, né? Porque eu adoro bolo morno, gente. Vocês não têm ideia. Esse aqui a gente vai comer na minha casa. Ó, vamos reformar o nosso bolo. Que aí na hora que a gente colocar o nosso chocolate... Ó como ele tá macio, gente, ó. Olha, maciozinho. Eu vou colocar o zoom perto. Ó. Bem macio. Então... Vou colocar esses pedacinhos aqui... Porque a gente ainda vai ter que colocar brigadeiro. Então, ele vai ficar bonitinho, tá? Aí, só a dica. Espera o bolo esfriar. Não faça como eu. Ansiosa pra comer um bolo morno. Quebra o bolo. Então... gente, tá uma delícia. Muito macio. Bom, agora eu vou ajeitar aqui pra colocar a calda. E agora, com uma colher grande, vocês vêm e regam um pouco o bolo. Porque esse aqui é pra incorporar no bolo mesmo, tá? É aquela primeira calda que a gente fez. Com o garfo, vocês vêm... Ou vocês podem pegar a bisnaguinha também e... dando uma leve molhadinha no bolo. Vocês vão ver como que isso fica uma delícia. É o bolo que eu fazia na minha adolescência. Olha que delícia. Aí, ó, vocês veem aqui, por mais que ele quebrou, ó, conforme eu for colocando a calda... Bom, aí aqui... E vocês vão colocar a calda conforme o gosto de vocês, tá, gente? Então, o tempo... E também...
o gosto, porque tem pessoas que não gostam de calda, só coloca a cobertura de chocolate. Eu, como gosto de bolo de cenoura bem assim, chocolatudo, bem assim, chocolate, então eu faço isso, tá? Ó, ele vai desmanchando. Aí pensa esse chocolate assim, gente, isso aqui é muito bom. Um cafezinho é vida. Aí você joga aqui um pouquinho, joga aqui um pouquinho para incorporar, mais um pouquinho. E bom, acho que já tá suficiente, senão nosso bolo vai desmoronar daqui a pouco, né? Bom, agora nós vamos vir com o nosso brigadeiro gourmet. Esse brigadeiro, eu vou colocar ele no saco de confeitar, mas vocês também podem ir colocando com colher também, tá? Eu vou passar com colher e espátula, só pra vocês darem uma olhadinha, tá? Que aí depois eu passo sobre ele e caindo nas voltinhas. Aí aqui vocês também podem ir colocando com o saco de confeitar, tá? Vocês só vão passando, né? Igual aqui eu coloquei com a espátula, né? Que é quase um bolo vulcão de cenoura. Então, agora, quando vocês querem fazer aquelas voltinhas, vocês vão deixando ele cair aqui, tá? Que ele vai caindo devagar, olha. Ele fazer aquele efeito de bolo apetitoso. Vou colocar mais aqui no meio. Porque a gente adora bolo bem chocolatudo. Muito chocolate. E pra quem não gosta, só coloca uma leve camadinha e já tá ótimo. Olha, vocês viram que o fato de ter quebrado um pouquinho na hora de desenformar e ter só feito uma reforma nele, não interferiu. O bolo tá tranquilo aqui, sem crise, né? Olha. Porque aqui, claro que eu vou colocar ainda granulado, né? Aí, por exemplo, para vocês fazerem aquele efeito, esse tipo de efeito, é esse jeito, aquele efeito que é o chocolate caindo, né? Maravilhoso. Mas, como eu sou eu vou passar nele em volta. Porque eu vou passar granulado nele inteirinho aqui. Aí esse chocolate, como ele tem chocolate ao leite, ele vai derreter, ele vai endurecer um pouquinho depois, tá? Então, gente, trabalha com o bolo fresquinho, olha, eu tô trabalhando com o bolo quente, tá? Então é bom deixar ele esfriar, porque eu quero cortar com ele quente ainda, que eu adoro bolo quente. A pessoa que gosta de bolo quente.
Vamos tirar esse pedacinho de bolo aqui, que ele tá atrapalhando, a gente come. Isso é muito bom. Vocês vão adorar. Bom, agora vou ver com o nosso granulado. Nosso granulado aqui, ó, granulado da Mil Cores mesmo. Vou jogar aqui em cima primeiro. Aí, agora muita gente tem dificuldade em relação a colocar na lateral, né? Eu vou mostrar como que eu costumo fazer. Vou pegando aqui com a espátula e vou grudando aqui no bolo. Aí, conforme ele tá cheio, você pega e sobe, tá? Acho que não sei se deu pra ver. Olha aqui. Você tá com ele reto, aí você vai e sobe. Essa é uma das técnicas bem simples de passando o bolo na lateral. Não é jogar aquele monte de granulado, fazer aquele monte de desperdício não, tá, gente? Ali tá caindo, mas eu já vou ajeitar ele. Ó, aí aqui eu coloquei exageradamente, então usa pra lateral, usa pro restante, tá? Então não precisa assim jogar o chocolate, que muita gente vai salpicando o chocolate aqui na lateral e fica aquela bagunça de chocolate, né? Não precisa fazer isso não, tá, gente? E aqui que tá descendo, vai também. Olha, viu como ele vai passando o granulado em todo o bolo? Aí aqui vocês vão pegando e colocando pra cima. Aí se o bolo tá fresquinho, geladinho, bonitinho, o que vai acontecer? Ele não vai descer muito o chocolate e ele vai ficar bem firminho, tá, gente? Então, esses detalhes vocês não vão passar. Agora eu vou vir aqui com brigadeiro pra gente enfeitar o nosso bolo, ele fica mais assim, cheio de chocolate. Olha. Brigadeiros para decorar nosso bolo. Eu vou pôr 2 aqui no meio. Não, vou pôr aqui. Fazer 3 e 3. E um sozinho. Pronto. Né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aí, agora, o que tem que fazer? Limpar a base, né? Já ia terminando, mas não falei sobre a limpeza da base. Um bolo bem apresentado tem que ter uma base limpinha, tá? Aí, pronto, gente. Finalizamos o nosso bolo de cenoura. Muito chocolate, muito gostoso, né? Então, até a próxima aula, até breve, tchau!